Brasil contra Japão. Segunda-feira, 26 de junho de 2026, 14 horas, horário de Brasília. É oitavas de final da Copa do Mundo, formato novo de 48 seleções. E tô aqui tentando entender se isso é um presente ou uma armadilha. A Trivela e a CNN Brasil já fizeram as contas. O caminho até a final passa por Noruega, Inglaterra, Argentina. E olha que a gente nem venceu o primeiro jogo ainda. Pois é. Esse chaveamento é uma bomba relógio. Um deslize, um gol mal contado, e você troca um caminho de gigantes por outro ainda pior. O que parece só mais uma segunda-feira de Copa pode ser o dia que define toda a campanha brasileira. Porque não é só um jogo de oitavas. É o começo de uma sequência que, se a simulação da CNN Brasil estiver certa, coloca o Brasil contra 4 campeões mundiais em 5 partidas. Ou melhor, 5 jogos, 4 favoritos ao título e um formato que ninguém testou em Copas. A Trivela já chamou atenção para o detalhe mais ignorado dessa Copa, o novo sistema de 48 seleções. Com 8 melhores terceiros classificados avançando, transformou a fase de grupos numa roleta de posicionamento. Ser primeiro ou segundo no seu grupo não é só uma questão de orgulho. Define seu lado do chaveamento inteiro. Define se você pega a Noruega de Haaland na terceira fase ou a Croácia de Modric. Define se você cruza com a Inglaterra nas quartas ou com a Dinamarca. A diferença entre as duas rotas é o tamanho de uma montanha norueguesa. E acredite, o Brasil já passou por montanhas menores e tropeçou. Vamos ao cenário concreto. O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 26 de junho, às 14 horas, horário de Brasília. Pelo lado brasileiro, Dorival Júnior deve mandar força máxima. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana na defesa. Casemiro e Bruno Guimarães como volantes. Rafinha na direita, Vini Júnior na ponta esquerda e o camisa 9, que pode ser Richarlison ou Endrick, dependendo do esquema tático que o Dorival testou nos últimos treinos. Pelo Japão, o técnico Hajime Moriyasu já confirmou que conta com Takefusa Kubo da Real Sociedade e Daichi Kamada no meio de campo, além de Ayase Ueda como centroavante. Um ataque rápido, técnico e que já mostrou que sabe furar retrancas europeias. O Brasil não pode contar com Neymar, fora da Copa por lesão desde 2023, conforme a Trivela documentou em matéria detalhada sobre os desfalques da seleção. E o Japão perdeu Kaoru Mitoma, do Brighton, por uma contusão na última rodada da fase de grupos contra a Alemanha. Ou seja, os dois times chegam desfalcados de suas estrelas ofensivas. Mas a história recente entre Brasil e Japão acende um alerta que pouca gente está comentando. No ano passado, em Tóquio, as duas seleções fizeram um amistoso. O Brasil abriu 2-0 e os Samurais Azuis conseguiram uma virada histórica, 3-2, com gols de Ueda, Kubo e Minamino, segundo a Trivela. O Japão já provou que não tem medo de ninguém. Não é coincidência. Eles venceram a Alemanha e a Espanha na Copa de 2022, ambas de virada. E olha que a gente ainda nem chegou no detalhe que muda tudo. O formato novo. Agora, a parte que muda tudo. A Copa de 2026 tem um novo formato. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o Mundial. E os 8 melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata. Conforme a CNN Brasil e a Folha de São Paulo explicaram em coberturas detalhadas da reformulação da FIFA. Isso parece um detalhe técnico chato, mas não é. Antes, a fase de grupos era sobre classificação. Agora, é sobre positio. Porque ser primeiro ou segundo no grupo define seu lado da chave inteiro. E uma vaga de terceiro colocado pode te jogar contra um primeiro do outro grupo que passou arrasando. Se o Brasil passar em primeiro, enfrenta o segundo colocado do grupo F, que pode ser Nigéria ou Croácia. Se passar em segundo, encara o primeiro do tal grupo, que pode ser a própria Noruega de Haaland. E olha, a Trivela publicou um dado assustador. Haaland fez história recente na Copa com uma atuação individual que ninguém esperava. O atacante do Manchester City marcou em todos os 3 jogos da fase de grupos. 2 gols contra a Arábia Saudita, um contra o Senegal e um contra a Sérvia. A Noruega não chegava ao mata-mata desde 1998. E agora tem Haaland faminto, com a seleção mais forte que o país já teve em décadas. Então o Brasil precisa vencer o Japão. Mas precisa vencer bem. Precisa de saldo. Precisa de posição. Como disse o portal Trivela numa análise tática recente. O Japão não é mais um adversário para o Brasil subestimar. Os números mostram um time que evoluiu taticamente nos últimos 4 anos, com posse de bola média de 56% contra europeus. Porque errar o lado do chaveamento é pedir para enfrentar um monstro antes da hora. E aqui entra o ângulo que ninguém está mostrando. A CNN Brasil montou o mapa completo do chaveamento simulado, se o Brasil passar pelo Japão e vencer a terceira fase, que pode ser contra Noruega ou Croácia.
As quartas de final podem ser contra a Inglaterra de Harry Kane. E, se sobreviver, a semifinal possivelmente contra a Argentina de Messi. Olha o tamanho disso. Um lado da chave, com o campeão de 2022, o vice de 2018 e 2022, e uma Noruega que pode ser a sensação da Copa. Do outro lado da chave, você tem França de Mbappé, Alemanha de Musiala, Portugal de Bruno Fernandes e Espanha de Pedri se digladiando. Pois é, a final pode ser Brasil contra a França. Como em 1998, como em 2006. Mas o caminho para chegar lá é infinitamente mais duro. Para chegar na decisão, o Brasil precisaria eliminar Japão, Noruega, Inglaterra e Argentina. Quatro potências, cada uma com um estilo de jogo completamente diferente. Ou, mais precisamente, três campeões mundiais e a Noruega de Holland, que não é campeã. Mas assusta como se fosse. O que ninguém percebeu é que esse formato novo de 48 seleções favorece quem passa em primeiro no grupo, mas pune brutalmente quem chega em segundo. Um simples empate contra o Japão e você cai no lado mais pesado da chave. E isso é só metade do que ninguém te contou sobre essa Copa. Cada jogo redefine o caminho. Cada resultado desvia a rota. Segundo a 365 os cores, até agora 14 seleções estão garantidas no mata-mata. E os jogos começam domingo, 25 de junho, com Canadá contra a Nigéria abrindo a segunda fase. O Brasil entra em campo na segunda. E o que acontecer nos próximos 90 minutos pode definir não só o jogo, mas o chaveamento inteiro da campanha. O que isso significa na prática? Que era do Brasil passa fácil até pegar a Alemanha na final, acabou de vez. Com 48 seleções e a regra dos melhores terceiros colocados, a margem de erro encolheu drasticamente. Cada jogo da fase de grupos vira uma decisão de chaveamento. Um empate que coloca o Brasil em segundo lugar no grupo. E pronto, você troca a Croácia por Noruega, troca a Dinamarca por Inglaterra. Um gol de diferença no saldo pode te colocar numa semifinal contra a Argentina em vez de um caminho mais leve contra Portugal ou Espanha. O detalhe é que, mesmo com todas essas pedras no caminho, o Brasil ainda tem o elenco mais equilibrado dos últimos anos. Dorival Júnior encontrou um sistema que funciona sem Neymar. E, segundo a Trivela, essa versão da seleção brasileira é a que menos depende de um craque individual desde 1994. Vini Júnior virou o jogador mais decisivo do time, com participação direta em gol em 6 dos últimos 8 jogos da seleção. Rafinha vive a melhor fase da carreira no Barcelona, com 8 gols e 5 assistências na temporada. Endrick, com 18 anos. Já é uma realidade que assustou até o Real Madrid nos treinos. E Casemiro, apesar da idade e das críticas, ainda é o melhor volante defensivo do mundo quando o jogo aperta. O Brasil pode passar, mas não vai ser passeando. E é isso que torna essa Copa tão fascinante. Pela primeira vez em muito tempo, a gente não sabe o que esperar. Isso muda como você vê cada lance, cada substituição, cada minuto de acréscimo contra o Japão. Então é isso. Brasil contra Japão, segunda, 26 de junho, 14 horas. E o chaveamento mais pesado que o Brasil pegou desde 1998, com Noruega, Inglaterra e Argentina do mesmo lado. Manda nos comentários. Até onde você acha que o Brasil chega nessa Copa com esse caminho? Cai nas quartas, na semi ou chega na final? Se gostou dessa análise, clique em inscrever. O Recorte Esportivo sai com um expresso novo de atualidades e esporte toda segunda e quinta, sempre às 18 horas, no horário de Brasília. E, falando em chaveamento pesado, você sabia que uma seleção que nunca ganhou uma Copa pode ser a maior pedra no sapato do Brasil em 2026? Uma seleção que tem um atacante de 2 metros que fez mais gols que muito time inteiro na fase de grupos. Deixa eu te contar,